Olá, pessoal. Eu sou a Bianca, sou aluna do oitavo semestre da Universidade Sul-Americana. Vamos continuar então aqui a nossa revisão para farmacologia. Vamos falar sobre farmacologia da úlcera péptica. O que a gente tem que lembrar que a secreção ácida é multifatorial, a gente tem liberação de hidrogênios, fatores neuronais, endócrinos e parácrinos que regulam a secreção do ácido, né? E temos alguns receptores específicos, M3, H2, CCK2. Temos fatores agressivos e fatores protetores lá na mucosa gástrica, ok? O omeprazol é o único que ajuda a evitar a gastrite por medicamentos, tá? E a regulação farmacológica e fisiológica da secreção gástrica, ela é bem ampla. Está encarregada pelas células parietais e epiteliais superficiais lá no nosso estômago. Temos algumas classificações, os antagonistas do receptor H2 e da histamina, principalmente cimetidina, ranitidina, o mecanismo de ação é que eles inibem a produção de ácido mediante a reversibilidade da histamina para unir-se aos receptores H2. Porém, antes de falar de cada um deles, eu vou mostrar para vocês um esquema rapidinho sobre o que a gente realmente precisa saber desses fármacos. A gente tem que entender que quando falamos sobre úlcera péptica, regulação no estômago, de secreção gástrica, gastrites, ácido, nós temos muitas enfermidades, né? Nós temos problemas com ácido, com acidez, nós temos problemas com a motilidade gastrointestinal, temos o intestino irritável, enfermidade intestinal inflamatória e também alguns medicamentos antieméticos, né, que é para pacientes que têm náuseas. Dentro das enfermidades que envolvem ácido gástrico, a gente tem os tratamentos com os inibidores da bomba de próton, que lá estamos o omeprazol, o pantoprazol, o lansoprazol, e temos também os anti-H2, né, que são a ranitidina, a cimetidina, famotidina, que hoje já não estão mais em tanto uso por causa do câncer, tá, que são potenciais carcinogênicos. Os antiácidos, que são os alumínio, magnésio, cálcio, carbonato de cálcio, protetores da mucosa, que aí nós temos misoprostol, sucralfato e também alguns antibióticos. Depois nós temos os promotores da motilidade gástrica, que são colinérgicos e metoclopramida. Depois tem outros tipos de medicamento para outras funções. Dentro dos antieméticos, a gente encontra corticosteroides como dexametasona, antimuscarínicos como escopolamina, que também é escopolamina, anti-H1, né, antagonistas H1, que aí são lá a questão também da alergia, que é a difenitramina, que os histamínicos atuam na alergia, mas também pode atuar na mucosa gástrica. Bom, aqui abaixo a gente tem um resumo, eu queria falar de um deles um por um, mas eu prefiro usar o resumo, porque é muitos assuntos, né? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui a imagem maior para vocês, que eu salvei. Aqui. Aí, pronto. Por exemplo, o que a gente tem que entender? Que dentro dessa classificação nós vamos ter inibidores da bomba de próton, que é a primeira eleição para gastrite, primeira eleição para pacientes com gastrite. Aí vai ter usar omeprazol, pantoprazol, principalmente. Aí na segunda linha a gente tem os anti-H2, que é a ranitidina, cimetidina, e aí nós temos os protetores, né? Protetores gástricos, prostaglandinas, que aí ativa prostaglandinas, que é o misoprostol, tá? E o misoprostol, recordar que no embaraço totalmente contraindicado, porque ele é abortivo. E aí temos o sucralfato. Antiácidos absorvíveis e não absorvíveis. Temos carbonato de cálcio, bicarbonato. Aqui os nomes estão diferentes, mas é o magnésio e o alumínio, ok? Nos não absorvíveis. E aí tem alguns antibióticos que a gente pode estar utilizando quando o paciente tem H. pylori na gastrite crônica, né? Que é a amoxicilina, claritromicina, metronidazol, levofloxacino,
E aí, vamos saber as principais indicações também, tratamento e profilaxis das enfermidades gerais do ácido, né? Que é refluxo gastroesofágico, úlceras, síndrome ulcerosa péptica, H. pylori, esofagites, gastrite por Ahrens vou usar o omeprazol principalmente, síndrome de Zolling-Ellison, tá? É utilizado também o lansoprazol, o pantoprazol, e saber os efeitos adversos, que são importantes. Dentro dos inibidores da bomba de próton, então, eu vou usar omeprazol, pantoprazol. Efeito adverso: náusea, flatulência, osteoporose, importante saber a osteoporose, miopatia, cefaleia e risco de infecções. O que é mais importante aqui? Osteoporose e o risco de infecções como C. difficile, que aí pode nos causar diarreia, tá? Nos anti-H2, não é mais utilizado, mas é importante saber que pode causar estranhamento, confusão, né? Pode afetar outros sistema nervoso. Aí também o efeito rebote, a suspensão dos anti-H2. Depois falar sobre antiácidos que pode causar hipercalcemia e hipernatremia, ok? O bismuto, o escurecimento das fezes, porém não é muito bem utilizado, sulfato, náuseas. Depois, as prostaglandinas, como eu havia falado, o misoprostol pode estar levando a aborto. E lá nos não absorvíveis, nós temos o alumínio e o magnésio. Alumínio, o magnésio, ele causa diarreia, ele também é utilizado como laxante, tá? E aí, o alumínio causa estranhamento no meu paciente. Depois, as interações, não dar inibidores da bomba de próton com anti-H2. Cuidar com clopidogrel, varfarina, antirretrovirais, alteração, porque altera a absorção, ok? Os anti-H2 tem que cuidar com varfarina, benzodiazepina e ketoconazol. Os antiácidos, eles se absorvem, né? E o sucrafato sem bombas de próton. Mas saber principalmente que o que a gente utiliza, omeprazol, pantoprazol, ranitidina. Sabia que a cimetidina é androgênica, ela é do anti-H2, é androgênica e ela causa ginecomastia, perda da libido, então pode ter efeitos colaterais maiores em homens. Seguindo, antagonistas receptor H2 da histamina, como havíamos falado, tá? A cimetidina é menos potente, o mecanismo de ação é inibir a produção do ácido mediante reversibilidade da histamina para unir-se ao receptor H2. Então, ela inibe o ácido para unir ao H2. Interação com receptores androgênicos, como eu havia falado aqui, ó, importante, perda da libido, ginecomastia, galactorreia, inibe o citocromo P450, que é aquele que está lá no estômago, tá? Seguindo, então, inibidores da bomba de próton, a tepasa, o que eles fazem? Inibe a bomba de próton. São supressores potentes da secreção do ácido gástrico. Importante recordar que são profármacos, que se convertem em sulfonamidas para atrapalhar a forma ativa e se unem de maneira covalente e irreversível à bomba de prótons, tá? Aqui Bom, seguindo. Dexlansoprazol é o único que não é profármaco. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Se cair na prova, isso aqui é verdadeiro. Uso para quê? ERG, refluxo gastroesofágico, cicatrização de úlcera. Tratar síndrome de Zolling-Ellison, eu uso pantoprazol. Erradicar H. pylori, eu tenho que associar aos antibióticos. Isso eu não posso esquecer. Fator de risco, importante, eu tinha falado dos efeitos adversos lá, que era osteoporose e aumento de infecções, né, como C. difficile, e aí ia causar diarreia. Mas a gente não pode esquecer da demência e câncer de testículo também, e de ovário, que se dá principalmente com o uso do omeprazol, ok? Então aqui a gente tem uma tabelinha, por exemplo, qual que é a diferença dos inibidores da bomba de próton e anti-H2? Eu posso utilizar o omeprazol com a comida? Não, eu não posso, porque não vai adiantar nada. O omeprazol é um profármaco, então eu tenho que ingerir ele pelo menos 30 minutos antes de me alimentar, ok? Já o anti-H2, cimetidina, ranitidina e famotidina, eu tenho que utilizar com a comida, ok? Os anti-H2 não se metabolizam. Os anti-H2 pode se utilizar em gestantes, tá? Risco AB. Já os inibidores da bomba de próton já muda aqui a história porque a gestante é risco C.
Ok, continuando. Dentro dos antiácidos absorvíveis e não absorvíveis. Os antiácidos eficazes e de efeito rápido pode ativar de maneira adversa processos que dependem de muito íon, e aí pode causar a secreção de gastrina. Essa secreção de gastrina, ela pode produzir uma distensão abdominal e um refluxo ácido. Então, se o meu paciente tem gastrite, vai adiantar usar antiácido? Não vai adiantar antiácido. Então, eu não posso dar antiácido para o meu paciente que tem problemas estomacais. O meu paciente que tem refluxo gastroesofágico também não posso estar indicando antiácidos, ok? Efeitos adversos, temos que cuidar, porque pode causar nefrolitíase por precipitação do fosfato de cálcio. Então, se meu paciente tem problema renal, essas coisas, eu tenho que tomar um pouco de cuidado, tá? Parece que é inofensivo, mas pode, a longo prazo, pode causar problemas mais severos. Não vai ter distribuição e nem metabolização naqueles que não são absorvíveis, ok? Não absorvível, não metaboliza, não se distribui. Atua ali onde chega, ok? Saber o magnésio laxante e o alumínio causa estranimento. Cuidado, não dar para pacientes com problemas renais, hipertensos, com dieta baixa em sódio. Exatamente isso que nós temos que saber. Qual que eu posso dar para gestante? Qual que é recomendável? O não absorvível, né? Claro, porque não vai causar problemas secundários. Continuando então aqui com medicamentos procinéticos que a gente usa para antieméticos, ou seja, para paciente que tem náusea e vômito, hipomotilidade gástrica, paciente que não tem um bom vaziamento gástrico e dispepsia. Principalmente quando a gente fala em receptores D2, que são antagonistas, o que o antagonista faz? Bloqueia. Ele bloqueia o receptor da dopamina. Então, nós temos os que atuam sobre receptores D2, principalmente metaclopramida, tá? A metaclopramida, que pode fazer um efeito cumulativo e causar extrapiramidalismo, tá? Isso aqui é importantíssimo para a prova. Metaclopramida, antagonista receptor da dopamina, igual extrapiramidalismo. Dopamina, extrapiramidalismo. E pode ser também um efeito, pode nos recordar como diagnóstico diferencial de Parkinson ou convulsão nesse paciente. Então, é sempre importante perguntar se usou metaclopramida, um dos diagnósticos diferencial de um efeito adverso vai ser Parkinson, convulsão, pelo aparecimento do extrapiramidalismo, ok? E também recordar que a metaclopramida atua sobre a serotonina, sobre receptores da serotonina. Depois a gente tem o cisaprida, que pode produzir a diarreia, ok? E tem efeitos similares a domperidona e metaclopramida. Ele não é antagonista, tá? Não é antagonista da dopamina e não produz sintomas extrapiramidais. Porém, ele é contraindicado para pacientes com problemas cardiovasculares. Então, insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência renal, cardiopatia isquêmica, eu não posso dar o cisaprida. Continuando, metoclopramida, efeitos farmacológicos no sistema nervoso central, pode causar ansiedade, depressão, sonolência. E ele é um importante antiemético em pacientes quimioterápicos. Bom, vamos falar dos diuréticos. Todos nós sabemos que são fármacos que estimulam a excreção renal de água e eletrólitos. Como consequência, a gente pode ter perdas, né, de sódio, principalmente. E aí nós temos classificações, nós temos os diuréticos de asa, que são os mais eficazes. Aí nós temos diuréticos que atuam na porção terminal do segmento do diluente cortical, que eles têm uma eficácia moderada. Os ahorradores de potássio, que têm eficácia diurética escassa, ok? Diuréticos osmóticos, que são muito importantes. Antagonistas da aldosterona, inibidores da anidrasa carbônica, que tem eficácia diurética escassa, mas facilitam a eliminação de hidrato de carbono.
HCO. E os aquaréticos. O que é mais importante? Diurético de asa, sim ou sim, antagonista da aldosterona, diurético osmótico e os ahorradores de potássio. Saber que a gente pode utilizar eles para reduzir a hipertensão arterial, cardiopatia congestiva, edemas no geral e edema agudo de pulmão, cirrose hepática, retorno venoso alterado. Então, posso utilizar os diuréticos em várias ocasiões. O diurético da asa é inibidor do cotransporte sódio, cloro, sódio, potássio, 2 cloros. Desculpa, sódio, potássio, 2 cloros. E a gente tem que saber aqui o que? Fora, pelo menos uns dois nomes: furosemida, torazemida e bumetamida. Mas lembra do furosemida que não tem erro. Ok? O principal lugar de ação é o segmento diluente medial cortical, onde fixa e bloqueia de maneira seletiva o cotransportador de sódio, potássio, cloro. Sódio, potássio e cloro, ok? Então, ao inibir o transporte desses íons, inibe a reabsorção de cálcio e magnésio. Então, o furosemida, por exemplo, é um diurético de asa, ele inibe o transporte de sódio, potássio e cloro e a reabsorção do cálcio e magnésio. Saber que estimula a produção de renina e que o furosemida é um dos mais fraquinhos dele, então por isso que é a primeira eleição, tá? Outra coisa, podem causar ototoxicidade, hipopotassêmia, alcaloses, hipovolêmia. Então, tudo que for perda de volume, esses diuréticos podem estar causando no nosso paciente, tá? Tem que estar sempre monitorando ele. Pode ser bloqueado pelo probenecida. Isso também é um fator importante. Os tiazidas. Dentro dos tiazidas, também vamos lembrar dos nomes. Nós temos o clorotiazida, hidroclorotiazida, clortalidona, meticlorotiazida, que são um dos mais comuns, assim, que se conhece. Eles se fixam de forma seletiva e inibem sódio e cloro. Aqui, nas tiazidas, a gente só tem inibição de sódio e cloro. Nos diazas, a gente tem inibição de sódio, potássio e cloro. Ok? Não pode esquecer. Se absorve bem por via oral. A gente tem que saber que reações adversas podem ser hiponatrema, hipoclorema e hipopotassêmia. Quando a gente fala nas reações adversas, a gente tem que associar ao mecanismo de ação, por exemplo. Se ele vai inibir sódio e potássio e cloro, ele vai causar hiponatrema e hipoclorema, entendeu? Então tem que saber associar o mecanismo de ação com as reações adversas também, que é importante. Nas reações alérgicas, a gente pode ter reação cutânea, anemia, pancreatites, né? E nas embaraçadas pode agravar miopia. É uma coisa bem específica desse tipo de medicamento, que são os tiazidas. Também é inibido pela pobrenecida. Bom, vamos lá. Continuando sobre os ahorradores de potássio, que eles inibem, ahorrador de potássio, inibe reabsorção de sódio e reduz a troca de sódio e potássio, ou seja, ele diminui a eliminação de potássio. Ele tem uma ação diurética escassa, ok? Então, por exemplo, a gente tem dois fármacos principais, tá? Que é o triamtereno e a amilorida. Aqui é importante saber mais os nomes que estão dentro desse medicamento. A gente tem que entender que eles bloqueiam também os canais de cálcio, pode ser competitivo ou não competitivo, e as reações adversas estão hiperpotassêmia. Por quê? Porque se diminui a eliminação de potássio na urina, vai aumentar o potássio na circulação sistêmica, né? Então, hiperpotassemia. Estão contraindicados esses diuréticos em caso de insuficiência renal, ó, é importante saber isso. Então, paciente com insuficiência renal, eu dou diurético? Depende, se for ahorrador de potássio, não. Sobre inibidores da aldosterona, importante saber da espironolactona e esplerenona.
Basicamente, o mecanismo de ação é o mesmo, tá? Inibem de maneira competitiva e reversível a ação da aldosterona sobre um receptor específico, que está lá nas células do túbulo distal. Elas impedem que o complexo aldosterona-receptor se una nos elementos da resposta ao hormônio. E aí regula a expressão dos múltiplos produtos gênicos, denominadas proteínas, induzidas pela aldosterona. O que a gente tem que saber aqui são também os nomes dos fármacos, dos inibidores da aldosterona, espironolactona e espleronona. Depois, as reações adversas, tá? Na espironolactona, a gente tem ginecomastia, impotência sexual e sinais de femininização no homem. Então, isso é bem característico, tá? Ela pode causar alterações menstruais nas mulheres por mudanças na fixação da progesterona, de hidroxitestosterona. E aí também, no outro fármaco, que é a esplerenona, a gente vai ter reações adversas menores, que aí vai produzir hiperpotassemia e moléstias gastrointestinais. Então, se tiver alguma pergunta sobre inibidor da aldosterona, eu sabendo que a espironolactona causa ginecomastia, impotência sexual, sinais de feminização, eu tenho que saber que a hiperpotassemia vai estar no outro fármaco, que é a eplerenona. Seguindo, então, a gente tem os diuréticos osmóticos, que são de grande importância, tá? São substâncias de baixo peso molecular. O que que isso significa? Que elas não vão atuar apenas lá no nosso glomérula, lá no nosso rim, elas também podem atuar no sistema nervoso, tá? E aí a gente tem as principais drogas que são o manitol, o ureia, a glicerina e o isosorbida. O manitol é o mais utilizado. Saber, falou de diurético osmótico, eu não posso esquecer do manitol, tá? A gente não pode esquecer que o manitol, ele é utilizado muito em hipertensão endocranial, por causa de ser uma molécula de baixo peso molecular, então ele entra fácil lá no sistema nervoso. E aí, os diuréticos inibidores da anidrasa carbônica. O que, que é importante saber? Os nomes, tá? Saber que é diurético e os nomes. Acetazolamida e também temos aplicação direta ocular, isso é importante, que é a brinzolamida e dorzolamida, ok? Anidrasa carbônica, acetazolamida. Se eu quero falar em função ocular, aplicação ocular vai ser brinzolamida. Isso seria de diurético e finalizamos a P2. Agora vamos para a P3.